tromboembolismo em veia porta hepática. É a primeira vez que eu pego, tá? Já peguei alguns outros tromboembolismos. Tromboembolismo assim, né? É um trombo na veia. Ele não estava obstruindo totalmente, mas enfim. E não é comum, eu nunca peguei, é a primeira vez. Tenho já, sei lá, 13, 14 anos de ultrassom. Nunca peguei, já peguei outros na cava. Na veia porta hepática eu nunca tinha pego, até fiz um vídeo para provar que era mesmo na porta. Então vamos lá. Também peguei eu peguei aqui uma tese de mestrado, tá? É um trabalhinho científico, inclusive. Pegou alguns casos, é uma tese de mestrado de 2015, lá de Portugal. Então vamos lá. O que é trombose, né? Ou tromboembolismo? Ela consiste na obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo causada pela existência de um trombo no sistema venoso portal, certo? Então, a trombose da veia porta é uma entidade clínica subestimada, quer na literatura, foi um achado, por exemplo, nesse caso, tá? Quer na literatura científica, né, quer na prática clínica, é imperativo, então, sensibilizar os clínicos para a sua existência. Então, tendo em conta que o tromboembolismo na veia porta, né, TVP, constitui uma entidade clínica pouco frequente, seu diagnóstico ante-mortem é raro. Então, a gente faz diagnóstico muito mais na necrópsia. E, em muitos casos, a causa subjacente não é determinada. Era para eu ter apagado isso aqui, essa referência, porque eu não pus na minha apresentação, mas não apaguei. Mas está lá a referência do trabalho. Aliás, eu vou fazer uma meia-culpa aqui rapidinho. Eu não apresentei, eu parei aqui no eco, na apresentação, né? Então, a referência bibliográfica é isso aqui, ó. Eu peguei o título, tá? É um caso clínico, se eu não me engano. Então tá aqui para registrar, vou até colocar aqui um slide para registrar na apresentação a referência bibliográfica, eu acessei hoje mesmo. Tá, eu tenho esse trabalho aqui baixado no PDF, se vocês quiserem depois eu passo. Tá, esse do PDA. Então vamos lá. Esse também tem a tese de mestrado aqui, dei uma lida. Então, é um trabalho que pretendia tornar a trombose uma preocupação real para os clínicos, quando perante um animal com uma doença que predispõe a um estado de hipercoagulabilidade, não apenas um achado diagnóstico quando o exame é ecográfico. Eles chamam lá em Portugal de ecografia abdominal, tá? Então vocês vão ver os termos diferentes aqui, não se assustem. Então, no cão, a trombose da veia porta está associada a entidades clínicas como sepse, pancreatite aguda, necrotizante, nefropatia com perda de proteína. Esse cão tinha doença crônica renal, tá? Anemia hemolítica imunomediada, neoplasia, ele também tinha, vocês vão ver, ultrassom. Hepatite crônica, hiperadreno, terapêutica, com corticosteroides, enfim. No gato, doença hepatobiliar, também é considerado um fator de risco, assim como anomalias vasculares no sistema portal. Então, shunt porto-hepático também pode causar, né, uma condição de hipercoagulabilidade e começar a produzir trombo. Tá? Carcinoma metastático, não sei se esse era o caso desse paciente. Pancreatite e peritonite, não era um gato, tá? Era um cão. Vocês vão ver no caso. Quais sinais clínicos? Demasiadamente ambíguos, não é suficiente para estabelecer um diagnóstico ou sequer até uma suspeita, tá? Quando que eu peguei que tinha uma suspeita de tromboembolismo? Quando tinha edema de membro. Normalmente ou era unilateral ou dos membros posteriores, tá? Dos membros pélvicos. Aí quando eu ia fazer ultrassom nesses casos, eu já ficava ligado, porque podia ter trombo, tá? Normalmente em sistema venoso, né? Em veia cava. É o mais comum de eu ter pego até hoje. Então, tinha edemaciação, tinha sinal de Godet positivo. Nesses casos eu já falo, putz, deve ter um trombo aí na veia cava. Tá? Esse cara não tinha. Não tinha nada, não tinha sequer nada. Nenhuma suspeita clínica que pudesse ter uma dificuldade de drenagem venosa. Tá? Então, nada que direcione os clínicos responsáveis pela realização dos exames complementares, nomeadamente. Então, a ecografia abdominal, ultrassom de abdômen, né, ultrassom abdominal aqui no Brasil, é imperativo para, se você suspeitar ou se você achar que precisa, como era o caso desse paciente que eu fiz, já manda o ultrassom rapidão. Bom, em todos os casos apresentados nesse trabalho, foi possível identificar a presença de um trombo hipoecogênico no lúmen da veia porta com alterações de fluxo na variação do Doppler Core, né, a gente chama Doppler Color aqui, do segmento vascular afetado, e dilatação venosa marcada a montante, né, ou seja, antes do trombo, compatíveis com trombose da veia porta.
O recurso ao exame ecográfico permitiu ainda determinar a origem etiológica. Nesse caso que eu fiz, vocês vão ver, dá para pensar na origem etiológica, tá? Dá para pensar, mas não dá para cravar, que ele fala que dá para cravar, né, o exame aqui pelo ultrassom, eu acho difícil, a gente não faz histopatológico pelo ultrassom ainda. Bom, a referência bibliográfica, tá aqui agora, eu pus antes, da Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária, trombose da veia porta em animais de companhia, da Inês Alexandra Pinto da Silva, tá? É uma tese de mestrado de 2015. Eu tenho o trabalho inteiro, se alguém que tiver interesse eu mando, certo? Vamos para o caso clínico. É um canino macho SRD de 12 anos. É muito curiosa a história, porque a faxineira, a empregada lá da casa, estava tratando e levando o cachorro, fazendo exames tudo escondido do, escondido do dono, que não queria pagar. E ela estava pagando com o dinheiro dela, escondido. E aí eu fui fazer o ultrassom e aí eu mandei ver na tosa, né? Peguei a máquina de tosa e fui tosar o cachorro. Ela falou: agora não vai dar mais para esconder. Falei: olha, depois desse exame, depois no final, né, a gente conversou: olha, né, é importante você não esconder mesmo, porque o caso é grave e tal. Bom, então ele tinha histórica de doença renal crônica, ele estava melhorando, tomando sorinho e tal, mas ele estava caquético. Tava assim, mega, mega magro. Enfim, tava com perda de peso contínua já há alguns meses, mais de mês com certeza. Os exames bioquímicos, além da nefropatia, indicavam alterações hepáticas. Inclusive, ela queria ver adrenal, né? Queria ver outras coisas e ver o fígado. Eu não cheguei a ter acesso aos exames complementares, nem a hemograma, nem nada, só mais a história mesmo dos exames, né? Um quadro crônico, geral, né? Muito mal. Ele estava com diarreia também, esse paciente, uma diarreia bem feiosa, a gente fez lá na recepção. Enfim, vocês vão ver o motivo da diarreia também, que eu acho que pode ser até uma alteração intestinal, vocês vão ver como é que está a parede. E aí pediu ultrassom de abdômen para acompanhamento e diagnóstico complementar, principalmente para ver fígado e adrenais, né? Depois que ela contou que estava com diarreia, aí a gente também ficou com atenção da parte gastroentérica, enfim, sempre faz o abdômen completo, então não mudava muito para a gente começar o exame. Então vamos lá para o ultrassom. Calma, não é obrigado para atenção ainda. Eu não inseri aqui de novo porque tem os vídeos e tal, e, enfim, pelo tempo acelerado. Vamos às imagens do ultrassom. Então, olha só essa alça aqui que eu já peguei, ó. Né? Olha, 0,46, o padrão de camadas todo esquisito, né? Enfim, comecei vendo isso. A bexiga pouco repleta, ele não era castrado para ajudar, né? Então a próstata meio aumentadona, né? Com os pontinhos hipoecogênicos, anecogênicos, provavelmente uma hiperplasia prostática benigna. O rim esquerdo razoavelmente preservado, né? Ele tinha uns contornos irregulares e tal, mas eu não via uma área muito feia, até que tinha uma certa definição corticomedular, né? Visível. Era um rim senil, o esquerdo, né? Aí na adrenal eu já vi um nódulozinho na adrenal, né? O baço tava com um pouquinho de hipertrofia, mas eu não lembro de ter visto nada demais. Aqui de novo a adrenal, agora melhor, né? Mais alongada, aqui com um nódulozinho. Enfim, fui indo, né? A alça é um pouco espessada, mas essa aqui é um pouco mais preservada no padrão de camadas, né? Dá para ver melhor aqui do que aquela. O estômago, ela falava, a tutora que estava lá falava que ele só bebia água, bebia água, ele bebia. Então ela batia no liquidificador, tudo dieta, então era dieta líquida praticamente que ele estava ingerindo. Aí no fígado eu comecei a ver umas coisas, né? Aí eu vi isso, aí eu vi isso e mais isso, aí eu vi mais isso aqui. A vesícula biliar estava esquisitona, parecia já com a bile raiada, né, no começo de talvez uma mucocele, enfim, estava já meio esquisito e o fígado bem heterogêneo com aquelas lesões aí, ó, várias lesões nodulares no fígado, né? Eu contei pelo menos umas 8 na hora que fui fazer o laudo. Aí eu vi algumas mais hiperecogênicas, outras mais, enfim, sempre finamente heterogêneas. O testículo esquerdo já degenerando, já perdendo a definição da linha mediastinal. O testículo direito com duas formações, né? Dois nódulos ali, provavelmente neoplásicos. Aquela alça horrível lá, depois eu fui atrás dela e medi de novo 0,7, né? Provavelmente a origem da diarreia podia estar aqui.
Aqui o rim direito, né? O rim direito realmente com mais alterações crônicas. Olha só a alteração de contorno, né? Toda essa área aqui provavelmente hiperecogênica dessa forma, né? Veja que a cortical está hiperecogênica, mas aqui está muito branco, muito hiperecogênico. Provavelmente uma grande área de infarto antigo aqui, né? Com fibrose cicatricial e retração cicatricial da cápsula, por isso que essa alteração de contorno aqui parece uma mordida no rim, né? Enfim, um pouquinho de dilatação de pelve. A adrenal direita é um pouco aumentada no seu polo cranial, mas eu vi ela mais ou menos homogênea. Aqui eu medi o adelgaçamento da cortical renal, né? Uma das características de nefropatia crônica é o adelgaçamento da cortical. O duodeno até razoavelmente preservado. De novo aquela alça horrível, né? A parede dessa alça aqui. E aí, aqui é uma foto do trombo já, né? Mas vamos lá. Aí eu comecei a aí eu vi um alto contraste na veia cava e em cima dela um vaso grande dilatado com a presença do trombo, né? Como ele estava em decúbito direito, não, estava em decúbito esquerdo, eu falei, um grande vaso em cima da cava, em decúbito esquerdo, não deveria ter, só pode ser um vaso hepático, um ramo da porta, porque a aorta vai estar para baixo nesse decúbito, vai estar para a esquerda, né? Ou seja, ele estava decúbito esquerdo, então embaixo a aorta, no meio a cava e em cima um outro grande vaso. Eu estava vendo o alto contraste, né? Contraste positivo, ou seja, a gente estava vendo alguma hipercoagulabilidade neste caso aqui. Aí eu vi a imagem dentro daquele grande vaso ali, vindo lá do fígado, que não era veia cava. Aí eu tirei uma foto, né? Aqui é a adrenal direita, aqui é a aorta, aqui é a cava, e aqui não tinha trombo, tinha um pouco de alto contraste, né? O smoking. De novo, cava com alto contraste aqui o trombo na porta hepática. Aí eu voltei lá para o fígado, ainda achei mais coisa do lado direito, e aí eu comecei a fazer alguns vídeos, né, para a gente tentar entender melhor, para eu conseguir provar o que eu estava fazendo, se alguém duvidasse. Então vamos lá, vamos aos vídeos. Olha só, o trombo aqui, né? Veja que parece que ele invade, ele sai do vaso em algum momento, né? O trombo aqui. Veja de novo, ó. Parece que ele sai parece que ele abrange alguma coisa fora do vaso, dá para ver a adrenal direita aqui em algum momento, né? E eu queria ressaltar aqui o contraste positivo passando pela cava aqui no comecinho do vídeo só. Aqui dá para ver, tem mais vídeos. Ó, o contraste positivo aqui e o trombo aqui, certo? Vamos ver, tem mais vídeo aqui. Esse aqui é com o Doppler ligado, né? Então, aqui está a artéria renal, ó, deu para ver a artéria renal aqui passando duas vezes, que era a aorta. Aqui é a cava, olha só como ela deforma com a pressão, né? Então vamos de novo, ó. A aorta, artéria renal aqui, vai passar de novo aqui, a artéria renal, a curvinha aqui. A cava aqui, ó, ela vai deformar, aqui a cava. E aqui o fluxo sendo obstruído, aqui é fluxo e aqui o trombo no meio. Vamos de novo. Então presta atenção na cava deformando aqui embaixo, aqui, ó. A cava deforma aqui, ela fica bem esmagada, ó. Olha ela aqui, ó. A cava aqui. A aorta já saiu do plano, né? Nesse vídeo a aorta está no começo, a aorta, a artéria renal aparece aqui, cava vai ser esmagada aqui, ela aparece depois aqui no fundo do vídeo, embaixo, e aqui o trombo obstruindo. Nesse momento dá para ver que ele obstrui muito, né? Eu estou comprimindo um pouco, mas ele não obstruía tudo. Aí um pouco de sangue passando por entre ele, ó, tá? Então essa área aqui sem o sinal do Doppler é a obstrução. Tem mais vídeo. Então, mais uma vez, aqui o vídeo mais da veia porta mesmo. Tá vendo? Ó? E a obstrução, ó lá. Obstrução aqui. E aqui a cava. A cava embaixo aqui. Mais um vídeo. Aqui eu tento pegar a aorta antes, né? Mas tem um vídeo que eu fiz sem o Doppler para mostrar a manobra que eu consegui ver que esse vaso não era
Ó, esse vídeo aqui, ó, dá para ver, de novo aqui, que o trombo que está aqui, né? Aqui tem a cava, o trombo está em cima dela. Parece que ele invade o tecido fora do vaso aqui, ó. Ele cresce para fora do vaso. Parece que ele é bem agressivo. Enfim, a gente vê o fluxo tentando passar por ele aqui. Mais um vídeo. Ó, aqui é a aorta, cava. E aí a cava continua aqui, ó. E aqui de novo o trombo obstruindo. E o vídeo que eu queria mostrar para vocês é o vídeo que não tem esse aqui, ó. Ó, a aorta está aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu voltar no começo do vídeo. Ó, aqui é a bifurcação aórtica, tá? Para as veias, para as artérias ilíacas, depois vira femorais. Aqui eu já estou vendo o trombo. Entre a aorta que está aqui e o trombo que está na veia porta, tem a cava aqui. Então reparem, ó a cava aqui, ó. Tá vendo? A aorta, artéria renal, cava e porta. De novo, ó. A aorta, artéria renal faz uma alcinha aqui, bem, ó, a artéria renal aqui. Cava sendo comprimida, ela é bem fácil de comprimir. E depois a gente vê em cima dela o trombo tá aqui, cava tá aqui, a aorta aqui, tá vendo? Foi com essa manobra que eu tive certeza, depois do Doppler, que eu tive certeza que esse trombo ele estava no sistema porta hepático, tá? E obviamente esse trombo deve ser um trombo neoplásico, né? Veja que ele tinha um monte de formações no fígado, né? Aqui dá para ver algumas. Então eu acabei por dedução achando que este trombo ele era neoplásico, né? Apesar de a gente ter o contraste positivo e ter hipercoagulabilidade, enfim, pode ser que esse trombo seja misto, né? Com o core dele, o centro dele neoplásico, e aí depois foi agregando os fatores de coagulação dentre ele, e isso foi aumentando, né? Veja que a gente vê a dilatação, né, do vaso, que é descrito naquele trabalho lá, né? Então, e a gente vê uma dilatação, a montante e a jusante, né? Eu acho que dilatou dos dois lados aqui nesse caso. Não só a montante, como diz o trabalho. Era isso, senhores. 9h44. Acho que eu passei um pouco dos 10 minutos para cada caso, mas eram casos interessantes. Eu não parei de falar um minuto. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, observação, algum susto, suspiro, para a gente esclarecer ou tentar esclarecer. Eu tenho a tese de mestrado dessa referência que eu passei para vocês aqui no PDF. Se alguém tiver interesse, eu passo. Quem resistiu até o final da apresentação e da Renan, reunião. Nathalie. Oi, Renan, Nathalie. Pode falar, pode falar. eu peguei uma imagem, hoje eu fiz um exame que me lembrou essa imagem que você está mostrando agora. Eu vou te mandar aí no seu WhatsApp para você ver. Deixa eu ver que eu já mostro aqui já para todo mundo. Deixa eu abrir aqui. Você vai mandar agora? Vou te mandar, peraí. Então, é muito comum, o que eu já peguei até hoje é na cava e são normalmente neoplasias de adrenais. As neoplasias das adrenais, elas vão invadindo, né? Elas vão invadindo o tecido adjacente, elas estão coladinhas ali na aorta e na adrenal Aqui e na na verdade, cava. no meu exame eu fiquei na dúvida do que é, mas ele tinha uma alteração intestinal. Acho que. Deixa eu baixar o vídeo aqui, se eu consigo. Ô, Renan, esses Ó, trombos, eles não têm especificamente que dar uma olha lá. alteração cardíaca, né? Não, a não ser que ele vá para coronária, né? Eu tenho um caso aí, que é o caso do Boni. Eu tenho ele todo caracterizado, apresentação, tudo, depois eu posso apresentar para vocês. Que eu peguei, é um infarto neoplásico. Ele tinha uma neoplasia pulmonar e estava liberando um monte de trombo pro átrio esquerdo, invadindo até o átrio esquerdo, e aí eu peguei, depois eu fiz a necrópsia dele, eu peguei um monte de trombo no miocárdio. E obstruindo algumas coronárias e dando infarto. Entendi.
tá? Olha só, isso aqui parece a cava, né? Não sei se é a cava, você conseguiu identificar, não conseguiu ver para esse vídeo. Então, eu não consegui identificar se era alça intestinal. Depois eu até É, fiz uma imagem. então, precisava pôr o Doppler aqui, né, para ver. Realmente Sim, aqui coloquei. a gente fica em dúvida, né? Porque tem um monte Uhum, de alça aqui, né? Enfim, aí tem essa coisa aqui, pode ser até um linfonodo mesentérico, né? Como o rim tá aqui, né? Eu tenho um grande vaso aqui embaixo, ó. Tem um grande vaso aqui, ó. Ele passa aqui, ó, um grande vaso aqui. Mas eu não consigo ver o outro, né? Consigo. uhum. Você sabe qual decúbito ele tava aqui? Ele tava de barriguinha pra cima, ele tava na calha. Ah, tá. É o que eu faço em decúbito no ultrassom, né? Mas enfim, você É. tem que saber por onde você está acessando. Você está vindo mais pro lado direito ou mais do lado esquerdo. Quando você acessa de um lado, você consegue saber quem vem primeiro, né? Ou se você vê colabar, por exemplo, esse grande vaso aqui, ele colaba com a pressão, ó. Ó, esse grande vaso aqui, ó. Presta atenção nele aqui, ó. Ó, olha ele aqui, ó. Ó, ele dá uma colabada com a pressão. Ó, olha só como ele muda de diâmetro. Então ele dá Uhum, uma colabada. Provavelmente essa aqui é a veia cava, né? E aqui, eu não sei se isso está adjacente à alça intestinal, ó, porque eu não uhum. vejo vaso aqui, ó. Me parece que é um. Aqui parece mais um linfonodo mesentérico, talvez infiltrado Tá. neoplásico, ou até uma. Não Eu fiz parece uma ser outra uma imagem, eu te mandei neoplasia. também, ó. Uma neoplasia mural não parece, sabe? Não tá aparecendo. Porque ele tinha uma neoplasia de parede num outro segmento. Ou é um linfonodo. Ou é um linfonodo reativo, né? Oh, meu Deus. Como é que eu saio daqui? Aqui. Mandou esse? Ah, aqui. Então, exatamente, né? Essa aqui aquela imagem alongada, né, no seu maior diâmetro. Veja que ela é heterogênea, né? Ó, tá vendo como ela não tem vaso? Não sei se você não ligou o Doppler aqui, ligou? Não liguei. Ligou? Não. Não ligou, então. Podia ter tentado ver se passa algum fluxo aqui, mas não parece que tá dentro de vaso. Isso aqui pra mim é um linfonodo, viu? Tá. Ele tá alterado, mas pra mim é um linfonodo. Uhum. Porque ele não obstrui, não parece que ele tá conectado à parede de alça. Não parece. Vou mostrar aqui. É, tá vendo? Os limites dele não estão dentro de um vaso. A semelhança talvez porque aquele trombo pode ser neoplásico mesmo, né? Porque tinha muita formação Tá. no fígado. Uhum. Então aqui pode ser um infiltrado neoplásico no linfonodo. Eu te Mais um mandei outro vídeo aqui. vídeo, baixo madeira da alça. É, tem as alças aqui. Tá vendo? Ele começa a aparecer. Conforme você vai angulando, ele vai aparecendo, né? Para mim isso é um linfonodo reativo ou infiltrado neoplásico. Para mim Ah, faz então mais tá bom. sentido. Uhum.